Muito bom dia, meus amados irmãos. Nós estamos felizes por novamente estarmos a estudar a Palavra de Deus. São todos bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da classe de jovens e adultos. Nós, a semana passada, estudámos o livro de Obadias, falámos sobre este profeta e sobre a nossa lição teve como tema compaixão pelo povo perdido. E estudámos que toda a maldade no final será punida e todos os que se arrependerem receberão o perdão e a graça de Deus. Nós deixámos o versículo de Provérbios 16-18 para que os irmãos pudessem decorar durante a semana e vamos hoje lembrar este versículo que diz: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Provérbios 16-18. Espero que todos tenham decorado este versículo durante a semana e neste momento, e antes de começarmos a lição do dia de hoje, nós vamos ter uma palavra de oração ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, nós te estamos gratos por estarmos na Tua presença, nós te agradecemos por podermos estudar a Tua palavra e nós te queremos pedir que Tu venhas a ser connosco, a abrir a nossa mente e o nosso coração para tudo quanto nos queres ensinar nesta manhã. Deus querido, vem estar connosco, obrigada por cada um de nós, pelas nossas vidas e obrigada, Senhor, pela Tua presença em cada um de nós. Oramos no nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então nós hoje vamos estudar o novo livro dos profetas maiores. E hoje o livro é um pouco maior do que o livro que estudámos a semana passada, que foi o livro de Obadias, que apenas tinha um capítulo. Nós hoje vamos ter esta primeira lição no livro de Zacarias, que é um livro um pouco maior e é um livro que tem 14 capítulos. Ora, o livro do profeta Zacarias, que é o antepenúltimo que está lá no Antigo Testamento, é um livro que pretende encorajar a confiança nas profecias do profeta, não apenas referentes ao julgamento, mas também naquelas que são referentes às grandes bênçãos que Deus prometeu a Jerusalém quando o reino de Deus vier na sua plenitude. Ora, o livro de Zacarias é um livro escatológico e é um registro sobre o plano de Deus para Israel no final dos tempos e um forte testemunho daquilo que o Deus de Israel é verdadeiramente o Senhor da história. O autor do livro de Zacarias é o profeta Zacarias, cujo nome significa o Senhor lembra-se. Ele é um profeta messiânico que fala sobre o futuro glorioso de Israel. Tal como o profeta Jeremias, Ezequiel e Abacuque, Zacarias procedia de uma família sacerdotal que tinha regressado a Jerusalém no final do exílio. Ora, o contexto em que viveu o profeta Zacarias é comum àquele em que viveu Ageu, o profeta Ageu, sendo que ambos os profetas começaram o seu ministério em 520 a.C., no segundo ano do rei Dario, o rei da Pérsia. Ora, os judeus tinham voltado de Jerusalém por causa de um decreto de Ciro, portanto, o rei da Pérsia, e em 538 a.C., eles haviam recomeçado a construir ou a reconstruir o templo de Jerusalém, mas devido ao desânimo e à oposição de povos à sua volta, o projeto foi abandonado por cerca de 16 ou 17 anos. Quando Ageu e Zacarias começam o seu trabalho, o seu ministério, no ano 520 a.C., eles tiveram ainda a oposição de um governador persa, mas, no entanto, o rei Dario, que era o rei da Pérsia naquela altura e que reinou entre 522 e 486 a.C., ele republica o decreto do rei Ciro para que o templo de Jerusalém possa ser reconstruído, mas dá o prazo de 4 anos. Nós podemos encontrar estes relatos históricos lá no livro de Esdras. O segundo templo vai ser dedicado ao Senhor no dia 12 de março
do ano 516 a.C. Bem, embora o contexto histórico de Zacarias e Ageu fossem idênticos, os seus ministérios diferem na ênfase. O trabalho de Ageu vai ser mais direcionado para a construção do templo, enquanto o ministério de Zacarias, muito embora também se focasse na reconstrução do templo de Jerusalém, mas o ministério de Zacarias direciona-se mais para encorajar o povo relativamente a Jerusalém ser o local, num futuro a médio prazo, para o reino de Deus. O livro de Zacarias é um exemplo de literatura apocalíptica. Bem, o bem-estar e o futuro de Jerusalém como cidade santa é o tema difundido por Zacarias no seu livro. O capítulo 8, que iremos focar hoje, no estudo da nossa lição, mostra-nos uma Jerusalém idílica, o Monte Sião, de que falámos a semana passada, a cidade santa. O livro de Zacarias tem o tema abrangente da salvação de Deus, principalmente porque este profeta falou sobre a vinda do Messias com um detalhe espantoso, e hoje vamos ver também sobre isso. Ora, deste modo, a mensagem de Zacarias não transmitiu esperança apenas aos ouvintes daquele tempo, mas ele transmitiu esperança às gerações futuras. No seu livro, Zacarias falou tanto do futuro imediato de Israel como de um futuro distante, com a vinda do Messias. Sabemos hoje o Senhor Jesus Cristo e é sobre isso que nós vamos estudar hoje na nossa lição, que tem como tema o Messias prometido. Ora, nós vamos ver que o Senhor, na sua glória, é zeloso pela misericórdia para com todos os que são do seu concerto. Ele salva e restaura-os. E vamos abrir as nossas Bíblias e vamos ler o texto da nossa lição, que se encontra no capítulo 8. E vamos agora entrar e aprofundar o texto. E vamos abrir em Zacarias, capítulo 8, e vamos ler do versículo 1 até ao versículo 8. Veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelos dela. Assim diz o Senhor: Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também para mim maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que salvarei meu povo, tirando da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça, diz o Senhor que é fiel às suas promessas e ao concerto com o seu povo. Bem, algumas pessoas no tempo de Zacarias achavam que a ira de Deus estava reservada apenas para os não-israelitas, portanto, para os inimigos do povo de Deus. A voz deste profeta, de Zacarias, vai se juntar à voz de muitos outros profetas daquele tempo que corrigiram esta noção errada. Era certo que os povos pagãos e idólatras iriam ser julgados por causa da sua maldade, mas aqueles israelitas que não eram fiéis ao Senhor certamente também teriam de prestar contas a Deus das suas práticas e da adoração em que eles tinham envolvido também a deuses pagãos. Ainda assim, Zacarias também vai proclamar e falar da imutabilidade da natureza de Deus. Ele é fiel e cumpre sempre as promessas feitas ao povo escolhido.
E nunca podemos esquecer que a misericórdia de Deus por este povo se baseia na sua aliança, e Ele é um Deus fiel. Quando eles falham e se rebelam, o Senhor vai buscá-los, tal como o pastor vai procurar as ovelhas perdidas e desgarradas. Ele encontra-os, traz-los de volta para si e restaura o relacionamento interrompido com o seu povo. Zacarias lembrou então também aqui aos seus leitores o zelo profundo do Senhor pelo seu povo, que está descrito no verso 2. Assim diz o Senhor, voltarei para... assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grandes zelos de Sião, tenho grandes zelos de Sião. Então o Senhor declarou declarou o seu zelo pelo seu povo, e este zelo quer dizer um sentido intenso de proteção por aqueles que eram seus, e isto fez com que o Senhor agisse com o seu povo de uma maneira redentora. Esse instinto protetor de Deus pelo seu povo poderia traduzir-se em ira contra os inimigos do Senhor e, ao mesmo tempo, em amor intenso pelo seu povo arrependido. Começando a partir do versículo 3, Zacarias vai se centrar na promessa de Deus de restaurar a cidade e o seu povo. E diz, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos chamar-se-á Monte Santo. Ora, sabemos que no ano de 586 a.C., os babilônios tinham destruído o templo e a cidade de Jerusalém, tendo levado o povo cativo. Os sobreviventes do desastre desta altura perguntavam muitas vezes se o Senhor os tinha abandonado para sempre e não os restauraria mais. No versículo 3, lemos aqui que o Senhor fala da sua presença no meio do seu povo. Ora, a presença do Senhor significava que Jerusalém iria ter novas características. Esta Jerusalém, como lemos no versículo, será chamada Cidade Fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado Monte Santo. Então, sabemos que muitas vezes uma mudança de características implicava também a mudança do nome. Lembramos que quando Jacó mudou o seu caráter, o Senhor alterou o seu nome para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Encontramos lá no livro de Gênesis, no capítulo 32. Então, do mesmo modo, a cidade de Jerusalém, agora cheia da presença do Senhor, sofreu uma mudança de características e de nome. Ela seria chamada a Cidade Fiel e o Monte do Senhor dos Exércitos, o Monte Santo. Ora, a presença de Deus em Jerusalém iria originar uma cidade completamente diferente. E o versículo 4 é lindíssimo porque nos fala de uma cidade povoada. E diz-nos que, assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas. Algumas traduções dizem pessoas idosas, mas a minha tradução diz sentar-se-ão velhos e velhas. E isto significa aqui longevidade, e longevidade de vida é sinónimo de bênção de Deus na vida do seu povo. Então, diz que sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na sua mão o seu arrimo ou o seu cajado, o que significa que a cidade de Jerusalém teria pessoas, viria a ter pessoas com muita idade. E também diz que as praças das cidades encherão de meninos e meninas ou crianças que nela brincarão. Ora, a presença de Deus em Jerusalém significava que a vida, a partir daquele momento, iria ser muito diferente para aqueles que nela habitavam. A cidade veria de novo os seus velhos sentados ao longo das ruas, tendo vivido vidas longas em segurança na cidade santa. Entretanto, as ruas também estariam cheias de crianças a brincar, sem preocupações ou sem medo. E enquanto que podemos ver que as pessoas mais velhas simbolizam aqui a longevidade e a bênção, e essa bênção, os mais novos, as crianças,
que brincavam sem preocupações e sem medo simbolizam o futuro risonho na cidade de Jerusalém. Ora, os danos colaterais das guerras, muitas vezes vão atingir especialmente aqueles que são mais frágeis, ou seja, os mais idosos e as crianças. A pobreza e a doença e as dificuldades que se seguem a uma guerra também atingem principalmente aqueles que são mais débeis, como são os idosos e as crianças. Talvez no tempo de Zacarias ele tivesse encontrado ali muito poucas crianças em Jerusalém. Nós sabemos, através do livro de Neemias, lá no capítulo 11, que mesmo depois da muralha ter sido reconstruída em Jerusalém, tiveram que chamar famílias judaicas que vieram de outros lugares para repovoar a cidade. Zacarias previu que um dia Jerusalém ficaria outra vez cheia de gente, incluindo os mais velhos e as crianças. A presença do Senhor iria tornar possível este futuro glorioso em Jerusalém. Depois nós, a partir do versículo 6, nós lemos: assim diz o Senhor dos Exércitos. E esta expressão é repetida aqui nestes versículos de Zacarias, porque a mensagem que Zacarias transmitia ao povo era precisamente aquilo que vinha da parte do Senhor dos Exércitos. Então, assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, não será maravilhoso também aos meus olhos? Ora, é claro e maravilhoso que para o remanescente dos israelitas esta mudança parecia incrível. Aqui este termo traduzido do hebraico por maravilhoso significa que é realmente maravilhoso, sim, mas é um espanto, até um milagre, não é? É este o significado aqui. Mas o Senhor dos Exércitos tinha-o afirmado, o Senhor dos Exércitos tinha-o garantido. O que parecia inimaginável para as pessoas, para os humanos, não constituía problema algum para o Deus Altíssimo, para o Deus Todo-Poderoso. Zacarias declarou que o Senhor salvaria o seu povo, onde quer que o seu povo estivesse. As duas direções que nós encontramos aqui no versículo 7, que diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo, tirando da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei. Ora, isto aqui indica que Deus traria o seu povo de todo o lado, que tivessem no Oriente, que tivessem no Ocidente, a este ou a oeste. O Senhor disse: eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Então o Senhor prometeu que traria o seu povo de todo o mundo para viver em Jerusalém. Mais ainda, o Senhor restauraria o concerto quebrado. O povo seria uma comunidade purificada e restaurada, e o Senhor seria o seu Deus fiel e justo. O Senhor seria o Deus do seu povo. Ora, Deus verdadeiramente é fiel. Ele restauraria Israel e traria bênçãos sem fim para Jerusalém. O seu povo seria verdadeiramente restaurado. Com a vinda de Cristo, essas bênçãos já começaram, mas a sua plena realização aguarda ainda o seu maravilhoso retorno, de que fala também o profeta Isaías no capítulo 65, acerca do retorno do Messias. Ora, sem dúvida que Deus é fiel e cumpre as suas promessas. Ele restaura o seu povo e promete a sua presença no meio dele. Ora, versículo 9, agora, do capítulo 9 de Zacarias. O rei de Israel chega a Jerusalém. O rei prometido. O Messias prometido. E isto seria motivo de alegria e de júbilo, como nós vamos ver. Zacarias 9, 9. E o versículo diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta.
Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Este versículo que encontramos aqui no versículo 9 exprime uma profecia maravilhosa sobre o rei Messias. E é interessante nós sabermos, e certamente todos sabemos, que os 4 evangelhos falam deste acontecimento que foi concretizado na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mateus, Lucas, João, Marcos, todos eles falam deste evento que foi profetizado pelo profeta Zacarias. O Evangelho de Mateus relata que os habitantes de Jerusalém ficaram abalados com a entrada de Jesus e perguntaram quem ele era. A multidão respondeu que era Jesus de Nazaré, da Galileia. A sua entrada marcou um momento memorável na Cidade Santa. O texto de Lucas diz-nos que o povo falava e dizia: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Então, séculos antes, o profeta Zacarias tinha falado sobre esta chegada do Rei de Israel a Jerusalém. Então, e isto era motivo de grande júbilo para o povo, como depois, mais tarde, Lucas escreveu: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Este que entrava na Cidade Santa, em Jerusalém, era o Messias prometido, era o Rei dos Reis. Ele apresentaria as qualidades admiráveis e de maneira completa: justiça, vitória e humildade. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Estas eram as qualidades admiráveis deste rei: justiça, vitória e humildade. Muitas pessoas, antes e depois de Jesus, já entraram em Jerusalém de maneira completamente diferente, exigindo alguns adulação. Mas este rei não. Segundo a profecia de Zacarias, este rei entrou de maneira humilde e entrou montado num jumentinho, cria de jumenta. Ora, não era o orgulho nem a arrogância que caracterizavam este rei, mas sim a humildade e a verdade. Até porque este rei, de facto, não é um rei arrogante, mas é um rei humilde, justo, mas vitorioso. Então, nós temos aqui a entrada do rei de Israel a Jerusalém, profetizada por Zacarias no seu livro. E vamos agora ler também o versículo 10 e vamos ver mais uma das características tão importantes deste rei, que entraria, passados muitos séculos, que entraria montado numa cria de jumenta em Jerusalém. E diz assim o versículo 10: destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até às extremidades da terra. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído, diz o Senhor dos Exércitos. Ora, neste versículo, Zacarias apresentou então os resultados que viriam da volta do rei Messias para a Cidade Santa. O profeta Zacarias previu um tempo em que não haveria mais guerra para o povo de Deus. Até os instrumentos de guerra seriam tirados, seriam destruídos. O profeta viu um tempo de paz, um tempo de paz verdadeira que seria inaugurado pelo rei triunfante. Zacarias profetizou então um tempo em que o carro, o cavalo e o arco, que eram instrumentos de guerra, seriam retirados.
Ora, no tempo do Velho Testamento, os carros de guerra puxados por cavalos eram uns dos instrumentos da guerra naquele tempo. Os reis tinham grandes unidades de carros e de cavalos, e só a visão destas máquinas, chegando, portanto, para a guerra, ia aterrorizar os inimigos. Ora, ao retirar os instrumentos de guerra, como nós lemos aqui, os instrumentos de guerra seriam destruídos. Destruirei os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, o arco de guerra será destruído. Portanto, ao destruir estes elementos de guerra, o rei Messias traria a paz verdadeira. Nas Escrituras, paz significa muito mais que ausência de guerra. Nas Escrituras, no Antigo Testamento, a palavra hebraica para paz, ou seja, shalom, traduz saúde, bênção e plenitude. Plenitude que significa o bem-estar completo da vida. Então, a palavra shalom, ou paz, traduzida para a nossa língua, é uma palavra que reproduz realmente o bem-estar completo de alguém e não apenas é a ausência de guerra. Mesmo em tempo de guerra, nós podemos experimentar a verdadeira paz. Jesus disse aos seus discípulos que deixaria a sua paz. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vos la dou como dá o mundo. Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. Disse o Senhor Jesus, e está lá no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 27. O apóstolo Paulo também falou desta paz quando escreveu aos Romanos, e diz lá no versículo 1 do capítulo 5, portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, a paz que o Senhor Jesus traz à nossa vida é uma paz completamente diferente daquela que o mundo nos pode dar. É uma paz que excede todo o entendimento, como diz o apóstolo Paulo quando escreveu aos Filipenses. Mas este rei de que nós falamos, que é o rei da paz, é também um rei vitorioso. Então vamos ler os versículos 11 e 12 deste livro. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Ora, Zacarias também disse aos seus ouvintes que o Senhor lhes traria vitória. O profeta referia-se à experiência dos judeus no exílio como a uma cisterna vazia de água. Para muitos dos judeus exilados daquele tempo, a vida da Babilónia durante tantos anos, sem dúvida, fazia-os sentirem-se como se estivessem presos num grande fosso. Mas o Senhor tinha prometido, a seu tempo, libertar o seu povo do exílio. Fez esta promessa baseada na sua fidelidade para com o seu concerto. Ora, quando os israelitas se rebelaram contra o Senhor, sem dúvida, Ele castigou-os, mas agora o Senhor iria dar vitória ao seu povo mais uma vez. O versículo 12 diz-nos: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. A vitória do Senhor incluía uma Jerusalém forte. Zacarias essencialmente disse aos seus corações que Jerusalém seria, uma vez mais, um lugar seguro para se viver. O profeta encorajou o povo de Deus a ter esperança, declarando que o Senhor os abençoaria com mais daquilo que eles haviam perdido. Ora, sem dúvida que Jerusalém voltaria a ser um lugar seguro, onde o povo de Deus poderia viver em paz e com alegria. Concluímos então na certeza que podemos confiar em Deus para nos dar salvação. Ele é fiel ao seu concerto. Jesus é o Messias prometido, aquele de que o profeta Zacarias falou, em quem temos salvação. Só nele podemos encontrar a paz, a libertação do pecado e a restauração, pela fé nele, pela fé em Jesus.
transportamos aos dias que vivemos, sabemos que estamos a passar por um tempo inigualável na história da nossa vida e na história do mundo. Nós tomamos todas as precauções para nos mantermos afastados de um inimigo que nós não conseguimos ver, o coronavírus. Colocamos máscaras, luvas, desinfetamos as mãos, afastamento social, ficamos guardados em casa, enfim. E temos tantas outras proteções para nos defendermos de algo que não podemos ver, mas que sabemos que existe, que é perigoso devido aos seus efeitos de doença, de morte. Existe, contudo, um outro inimigo, também invisível, do qual nos devemos proteger, pois os efeitos que ele causa na nossa vida é sofrimento, é a morte, morte eterna, morte espiritual. Eu falo de Satanás, o feroz inimigo que nos rodeia e de quem precisamos estar bem protegidos e afastados. Ele também é invisível e muitas vezes nós não damos conta que ele anda a rondar as nossas vidas. A nossa proteção contra este inimigo devorador é o Messias prometido, de quem Zacarias falou, o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo, aquele que pagou na cruz com o seu sangue o preço do nosso pecado, mas venceu a morte e nos dá a vida, nos dá a cura, nos dá a salvação. O Messias prometido por Zacarias é fiel e verdadeiro, o Rei da Paz, que é vitorioso sobre todos os inimigos do povo que ele resgatou para si. E mesmo neste tempo difícil e triste que nós percorremos, podemos sentir a sua proteção e a sua paz bendita. Ele disse aos seus discípulos, ele diz a cada um de nós hoje, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. Confiamos neste Jesus que foi prometido há muitos séculos pelo profeta Zacarias e que na plenitude dos tempos, quando esteve entre nós, ele disse que nos deixava a sua paz. Não a deixava como o mundo, não a dava como o mundo a dava, mas ele disse para nós não termos medo, nem ficarmos perturbados. Então que nós possamos agradecer constantemente pela sua paz, que excede todo o entendimento, para que ela guarde os nossos sentimentos e os nossos corações em Cristo Jesus. Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos porque Tu és um Deus fiel, ó Deus, porque Tu enviaste Messias, o Senhor Jesus Cristo, para que através dele nós pudéssemos ter paz. Obrigada pela paz que vivemos em nossos corações, na certeza da Tua presença na nossa vida. Pedimos que a todos abençoes durante esta semana. Ajuda-nos a viver a vida que Tu tens preparado para cada um de nós, a vida abundante, a vida feliz. Nós oramos no nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém.